o nascimento de Isaque. Você quer saber um pouquinho mais sobre Isaque, a história dele na Bíblia? Então fique conosco até o final deste vídeo. Meus irmãos, meus amigos, com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta para levar a todos vocês a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e não se esqueça de deixar o seu like. Amém? Graças a Deus. E que a paz do Senhor Jesus continue presente na vida de todos que estão ligadinhos em nosso canal. E agora, amigo, fique atento, porque nós vamos agora abrir a Bíblia, pois ela é a bússola. É através da Bíblia que nós encontramos o verdadeiro caminho para o céu, que é Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circundou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, esta história está registrada na Bíblia. Se está registrada na Bíblia, é verdade. Deus chamou Abraão da Mesopotâmia, de uma cidade chamada Ur, na Caldeia, por isso Ur dos Caldeus. Capítulo 12 deste livro de Gênesis está escrito: Deus falando com Abraão. Abraão, antes o nome era Abrão, depois Abraão. Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai a uma terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação. Esta foi a promessa de Deus a Abraão. Ainda a Abrão. Abrão tinha 75 anos e Sara 65. Vou repetir. Abraão tinha 75 anos, ela era mais nova do que ele, 10 anos. Então ela tinha 65 anos. Quando eles foram chamados por Deus para ir a Canaã, a terra que Deus nem disse o nome, é uma terra que eu te mostrarei. Muita fé, não é, amigos? Você recebeu um chamado de alguém que você nunca viu. A gente meditando na vida de Abraão, a princípio Abrão, nós temos um incentivo muito grande, porque a fé é você ver o invisível, é você acreditar em alguém. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, logo no capítulo 11 da carta aos Hebreus, lá fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza dos fatos que se aguardam. Então, Deus falou a Abrão
Ele creu e aconteceu, porque quando ele fala, quando Deus fala, ele cumpre, ele faz acontecer. Se Deus tem falado com você, se Deus lhe prometeu alguma coisa, fique certo que vai acontecer no tempo determinado por ele, vai acontecer. Então, continue conosco, que nós já vamos para o primeiro tópico da mensagem de hoje, baseado aqui nesse texto que fala do nascimento de Isaque. Primeiro tópico, pastora Sara. Deus cumpriu o que prometeu a Abraão. Texto bíblico. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado em que Deus lhe tinha dito. Muito importante, ao tempo determinado que Deus havia prometido a Abraão. Deus é assim, amigo. Ele tem o comando, o controle de tudo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. É igual a vinda de Jesus. Jesus esteve aqui, prometeu que vai voltar. Não prometeu? Prometeu. Evangelho de João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, aí vem a promessa, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa de Deus para a humanidade. Esta é a promessa de Deus para quem crê. Jesus prometeu, vai acontecer no tempo que já está determinado. Agora, o mesmo Jesus que falou lá no capítulo 14 de João, é o mesmo Jesus que falou também lá no capítulo 24 de Mateus. Quanto àquele dia e hora, quer dizer, o dia da minha vinda, ninguém sabe, somente o Pai, nem os anjos. Jesus estava falando naquele momento como homem. Como homem. Claro que hoje ele está na plenitude da sua divindade. Hoje ele sabe. Hoje ele sabe, mas nós não sabemos, mas nós cremos, nós temos absoluta certeza que ele vai voltar. Agora, vamos para o texto novamente. Deus, então, prometeu que Isaque ia nascer, prometeu um filho, prometeu que Abraão e Sara seriam pais de uma grande nação, mas como é que isso ia acontecer se Sara era estéril? Aí que veio o milagre. Se passaram 25 anos, porque Abraão tinha 75 e Isaque nasceu quando Abraão tinha quantos anos? 100 anos. E quando Isaque nasceu, Sara tinha quantos anos? 90 anos. Você já pensou? Uma mulher ter um filho com 90 anos? Totalmente impossível, não é verdade? Mas Deus prometeu. Deus prometeu e ele fez exatamente acontecer o que aconteceu, para que fique bem claro que quando ele fala, ele é Deus, as circunstâncias não impedem Deus de fazer se cumprir a sua infalível palavra. Tópico número 2, pastora Sara. Abraão cumpriu a lei. Abraão cumpriu a lei. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Muito bem. Esse texto aqui também está registrado na Bíblia para nos mostrar o quanto Abraão era obediente a Deus.
Apesar dele ter tido as suas falhas, ele não era perfeito. Não existe nenhum homem perfeito. Teve problemas? Teve. Mas ele procurou ser obediente, sim, a Deus. Então Deus disse, daqui para frente, todos os meninos que nascerem da tua descendência terão que ser circuncidados ao 8º dia, que era uma marca que Deus estabeleceu para os descendentes de Israel, para os descendentes de Abraão, para o povo de Israel. Todo judeu, naquele tempo, antes de Jesus ter vindo à terra, durante a dispensação da lei, todos os judeus tinham que ser circuncidados. Era uma marca no prepúcio, no órgão genital do menino, uma marca estabelecida por Deus. Hoje não precisa mais isso acontecer, porque quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. Este selo do Espírito Santo hoje é em substituição à circuncisão que era feita em todos os meninos que faziam parte da descendência de Abraão no Antigo Testamento. Então, Deus não mudou, ele continua marcando. Toda pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, esta pessoa é marcada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque no dia do arrebatamento da igreja, só vai ser arrebatado, só vai subir para o céu aqueles que já foram selados pelo Espírito Santo. Há um versículo na Bíblia que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Que dia da redenção é esse? Para o dia do arrebatamento da igreja. Dá para dar glória a Deus aí? Aleluia. Vamos agora fechar a mensagem com o 3º tópico, pastora. Deus cumpre as suas promessas no tempo certo. Texto bíblico, pastora. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Aleluia. Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, meus amigos, Deus cumpre as suas promessas no devido tempo. No devido tempo. O homem pecou lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3. Está registrado, Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Se passaram, milhares de anos. No tempo certo, cumprindo-se a plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa? Um tempo determinado por Deus. Cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Por quê? Que Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Por quê? Porque lá em Gênesis 3,15, ele havia falado, ele garantiu que da semente da mulher nasceria aquele que viria como realmente ele veio, para esmagar a cabeça da serpente lá na cruz do Calvário. A cabeça da serpente foi esmagada. Porque lá na cruz do Calvário, a morte foi vencida. A morte foi vencida. Então, amigo,
tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. O que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. E a maior promessa que Deus fez ao ser humano, a toda a humanidade, é que um dia Jesus Cristo vai voltar. E a volta de Jesus brevemente vai acontecer. Volto a dizer, não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer em 2 momentos distintos. O primeiro momento, a Bíblia fala do arrebatamento da igreja. Leia a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. E leia também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Leia todo o capítulo 15. Porque lá fala claramente da ressurreição. Fala, esses 2 textos que eu apresentei a vocês, falam do arrebatamento da igreja. E depois virá Jesus em glória. Ele voltará em glória quando vai se cumprir aquele texto bíblico que nos diz que todo olho o verá. Quer dizer, quando ele voltar, no segundo momento, todos os que estiverem vivos verão ele descendo. Momentos antes dele subir aos céus. Aliás, depois que ele subiu aos céus, o povo ficou olhando para cima e apareceram 2 anjos e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que acabou de subir, do mesmo modo, que ele subiu, assim também ele voltará. Os anjos estavam naquele momento ali fora, falando de quê? Do segundo momento, da segunda vinda de Cristo. Todo olho o verá. Deus prometeu, então vai acontecer. Amém, amigo? Então agora eu quero orar. Porque alguém que está me assistindo neste momento pode estar pensando assim: pois é, Jesus vai voltar e eu ainda não estou preparado. E eu quero me preparar, quero estar preparado. Pois é, amigo, aproveite. Aproveite agora, hoje, agora. Porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto. Nós não sabemos. Como nós não sabemos, é melhor estar preparado. E para você estar preparado, você precisa aceitar Jesus. Porque foi Ele quem morreu na cruz para nos salvar. E Ele não ficou na cruz e nem lá na sepultura. Ele ressuscitou ao 3º dia. E hoje Ele está assentado à destra de Deus, do Pai Todo-Poderoso, mas Ele também quer fazer morada em você através da pessoa do Espírito Santo. É mistério, é para quem crê. É para quem crê. Vamos orar então? Paizinho, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo. Paizinho, em nome de Jesus, perdoa todas as pessoas que estão orando comigo agora e que evidentemente estão arrependidas. Registra os seus nomes do livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, até o dia do arrebatamento, assim seja. Amém, amém e amém. Amigos, agora vamos orar aqui pela tacinha da bênção. Se você fez o seu pedido, ele está aqui. Creia somente e você verá a glória de Deus. Claro que nós não devemos esquecer que a vontade de Deus é soberana. Pai, em nome de Jesus, libera a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da vitória para todas as pessoas que estão orando comigo agora. Paizinho, faz isto para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Assim seja. Amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Gostaram da mensagem que viram e ouviram? Gostaram mesmo? Então compartilhem com os seus amigos. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém,
Amém. Glória a Deus.